A gente vai voltar agora a falar sobre a CPI da pandemia. Vamos conversar com a nossa analista, a Basília Rodrigues, que agora está com o senador Eduardo Girão. A Basília que entrevistou agora há pouco, o senador Rogério Carvalho. Aqui a gente ouve sempre todos os lados possíveis. Basília, com você. É isso, Marcela, de Juta. A gente está aqui então com o senador Eduardo Girão, ele que é do Podemos do Ceará, para trazer esse outro lado. O senador não gosta que digam que ele se diz independente, que ele se declara independente, porque ele é independente. Já que o senhor é independente, qual lado está mais nervoso nessa comissão? Os governistas ou os independentes e opositores? Olha, infelizmente, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, o Daniel, a Marcela, e eu vejo hoje, infelizmente, um nervosismo muito grande dentro da comissão, A gente poderia estar dando exemplo para o povo brasileiro que já está nervoso, sofrendo as consequências sanitárias dessa pandemia terrível, problema de desemprego, fome, mas não. Aqui a gente dá um exemplo de agressividade. Ontem quase se chegou às vias. De fato, eu tive que me meter no meio lá de uma briga de dois colegas. E isso mostra um clima acirrado, porque eu acho que essa pandemia ela nos traz um momento de reflexão na humanidade, uma provação global. A gente está sendo convidado a rever nossos valores, o que é importante para ajudar o próximo e também para que a gente possa, de alguma forma, ser mais fraternos e solidários uns com os outros. Mas essa CPI está indo no caminho contrário, E isso deixa a gente preocupado, porque, afinal, nós estamos aqui tentando buscar a verdade, seja do governo federal, do que erros e omissões que possam ter ocorrido, dos estados e dos municípios também, mas o clima está muito acirrado, porque é uma CPI eminentemente política, politiqueira, e isso está comprovado a cada dia, a cada manifestação que a gente vê ali dos nossos colegas. Há uma diferença aí de político e politiqueira, No sentido de politiqueira é algo jogado ao léu, em que as pessoas querem mesmo subir no palanque e não investigar na CPI da pandemia, o que o senhor está aí apontando nessa sua declaração. Sobre a sessão de hoje, que não ficou por fora aí das cenas nervosas entre vocês, senadores, o que o senhor conseguiu tirar da sessão de hoje que não teve o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima? A questão da política e politiqueira, houve realmente uma transcendência dessa CPI, Você vê pelas declarações que o próprio relator, que o próprio presidente deram antes de começar a CPI e vários colegas, assim como também na condução da CPI. A CPI ela é autoritária, ela atropela, ela não observa o regimento do Senado, é uma sanha muito grande para comprovar um relatório que, para mim, com todo respeito, ele já está encaminhado antes de começar a CPI, e isso faz derreter a credibilidade dessa comissão, que poderia trazer um grande trabalho se fosse feito de forma técnica, mas não. O que está em jogo é o ano das eleições de 2022, que anteciparam, e para mim eu vejo claramente isso, para agora, para esse momento que a gente vive, esse drama com o povo brasileiro. Hoje foi um dia emblemático, Porque após um mês e uma semana de trabalho, você cobre todos os dias aqui, Basília, você sabe que a gente vem querendo ouvir governadores e prefeitos. Porque não é ilegal ouvir governadores, trazer governador para cá, obrigado, por convocação? Absolutamente, porque nós temos, inclusive, verbas federais envolvidas, as operações. Inclusive, eu me baseei num estudo da CNN, numa reportagem da CNN, no requerimento meu, que deu origem a essa CPI, que 45 senadores assinaram para investigar os bilhões, vou repetir, bilhões de reais enviados para estados e municípios. Mas essa CPI não quer olhar a corrupção. A gente percebe que depois de um mês e uma semana de trabalho se marcou o primeiro depoimento, e o STF, que mandou o Senado abrir essa CPI, deslegitima, tirando o primeiro governador que seria ouvido. Então isso pegou mal.
Eu acho que o governador poderia ter vindo aqui, mesmo com esse habeas corpus, como fez o Pazuello, né, para dar os esclarecimentos, responder a todas as perguntas, como o ex-ministro respondeu, mas ele tira o debate, ele exclui o debate e eu passei, por exemplo, 2 dias aqui trabalhando, pesquisando sobre o que aconteceu no Amazonas e hoje o trabalho da gente vai por água abaixo por uma decisão dessa do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso todo mundo quer saber, né? Se nenhum governador vier à CPI da pandemia, como vocês vão compensar essas faltas? Como vocês vão investigar aquela segunda parte da comissão que trata do repasse de recursos federais às unidades da federação? Eu sinceramente espero que essa decisão seja uma decisão isolada para o governador Wilson Lima, porque ele tem denúncia contra ele, realmente. Os outros governadores não necessariamente têm denúncias, mas o Estado está sendo investigado. Então, ele, como chefe do Executivo Estadual, que eles possam vir, não se escondam atrás de um habeas corpus, como aconteceu com o governador Wilson Lima, que os governadores possam vir aqui e também, Basília, os prefeitos. Porque você lembra que 2 semanas atrás estava na pauta, divulgado para a imprensa, divulgado para todo brasileiro, que seriam ouvidos também prefeitos, começando de capitais, eu acho correto, tem que ter uma prioridade, mas que foram visitados pela Polícia Federal também, os seus municípios, com operações em hospitais de campanha, em compra de respiradores e muita coisa que ocorreu durante essa pandemia estranha. Então, esse requerimento foi simplesmente desconsiderado, eles mudaram na véspera para não ouvir prefeitos. Eu cobrei hoje novamente, tenho cobrado para que a gente possa, um desejo do povo brasileiro é investigar governo federal, e tem que ser investigado, mas também estados e municípios, porque desviar verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção. É muito mais que isso, é assassinato. E está muito claro uma blindagem que está ocorrendo aqui para evitar isso, né? E a gente fica triste porque vê a popularidade dessa CPI, que começou com muita expectativa da população, e derretendo, porque diferente de mensalão e diferente do petrolão, essa CPI não quer rastrear esse dinheiro, porque uma coisa, Basília, dinheiro não faltou. Você pode perguntar para qualquer senador aqui, e da oposição, do governo, independentes. Foi muito dinheiro para estados e municípios dessa pandemia, suficiente, mas infelizmente também sobraram escândalos. Senador, última pergunta então. Em julho é recesso, são as férias aí de vocês, né? O que vai acontecer com a CPI da pandemia? Eu sei que o senhor não está ali na cúpula da comissão, mas eu gostaria de saber do seu indicativo, né? O que deve acontecer? Suspende a sessão ou usa os dias das férias? Sua última resposta. Você falou bem. A cúpula manda e desmanda, faz e desfaz, atropela, né? E eu não sei qual a decisão que vai se ter com relação a isso. Eu estou pronto para trabalhar, para que a gente possa fazer o nosso trabalho e mostrar para o povo brasileiro a verdade, que é isso que todo mundo espera. Ok, obrigada, senador. Com vocês no estúdio.